Naquela época não tinha ninguém que fazia isso. E Deus fez muitas obras dentro do sistema penitenciário e fora também. Mas um dia, fora do sistema, eu estava em minha casa e um irmão chegou em casa e disse: "Ô Paulo, eu tenho um irmão que ele está envolvido com o sistema de drogas, só que ele está congregando, de vez em quando ele congrega. Você não quer fazer uma visita para ele?" Eu falei: "Vamos." Ele falou: "E quando que a gente vai?" Eu falei: "Agora." Nós não temos que estar sabotando Deus no rolo. Quando Deus preparar, nós vai. A necessidade chegou, é já, agora. E nós fomos, chegamos ali numa periferia, ele morava numa comunidade, e eu percebi que não ia dar para conversar com ele ali. Muita gente entrando, saindo, e eu disse a ele: "Você não quer ir almoçar na minha casa hoje?" Era um sábado. Ele aceitou o convite. Eu falei: "Então meio-dia eu passo aqui e te pego." Glória a Deus. Vamos embora, meio-dia 15, meio-dia 20, passamos lá e pegamos ele. Levamos para casa, ele almoçou, e ali conversamos até a tarde. À noite convidei ele para congregar. Congregamos e eu convidei ele para dormir na minha casa. Ele dormiu. No domingo convidei ele para ir no culto de jovens. Fomos de manhã, à tarde, congregamos à noite de novo. E levei ele embora. Aleluia. Na quarta-feira ele voltou a congregar. No sábado eu fiz o mesmo movimento. Peguei no sábado, congregamos, domingo de manhã, à tarde, à noite, levei ele embora. 2 meses ele pediu o batismo. Aleluia, velho. Eu chamei ele nas águas do batismo. Irmãos, e tem um moço crente, tinha 20 para 21 anos. E ele deletou os companheirismos. Tudo que ele fazia, irmãos, ele largou de tudo. Começou a trabalhar de servente e pedreiro. Mas o tempo passou. E o chefe, irmãos, daquela facção mandou ir atrás dele para ver se ele estava doente, o que havia acontecido. E foram 2 moços. Eu falei: "Não, estou bem. Eu não estou mais fazendo nada, porque agora eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, sou crente, não posso mais mexer com essas coisas." Aleluia, Pai. E aqueles moços foram embora, irmãos. Passada uma semana voltaram e disseram que ele tinha que ir lá fazer um acerto de conta com o chefe daquele comando. Ele falou: "Não posso, de maneira nenhuma, eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, não posso voltar para trás." Na terceira vez, eles já vieram determinados. Irmãos, é aí que eu entro com o dom do comprometimento. Aleluia, Pai. Chegaram nele e disseram: "Olha, ou você volta, ou nós vamos dar baixa em você. Santo é o Senhor. A ordem é para dar baixa em você se você não voltar." E ele disse: "Meu amigo, eu não posso voltar. Sou crente e não posso voltar para trás." Tiraram uma automática e deram o primeiro tiro em cima do joelho. Ei da paz. Ele caiu. E eles disseram: "Nós não queremos eliminar você. Volta, vamos lá, a gente conversa." "Não posso. Eu sou crente." Glória ao nome de Aleluia. Deus. Irmãos, resumindo, descarregaram aquela arma nele. A última pegou no pescoço. Quando chegamos ali, a parede estava salpicada de sangue. Santo é Deus, Pai. E ele ali sem vida, seu papai do lado. E foi o seu pai que disse para nós: "Irmão, quando ele caiu, eu peguei ele no colo. E enquanto ele teve fôlego para dizer, ele foi dizendo: "Papai, não posso voltar para trás. Sou crente." Glória ao nome do Senhor. No outro dia, foi o funeral dele. Tinha pouca gente. Ele não era conhecido. Poucos meses de batizado. E o funeral dele ficou conhecido como um moço que não podia voltar para trás. Aleluia, Pai. E a pergunta que se faz aqui é essa:
ficar aqui Amém. ou vai voltar para trás? Se você vai ficar aqui, enche o pulmão de ar e dá um glória a Deus. Porque das mãos de Deus o demônio não te tirará. Aleluia, Jesus. Comprometido com a palavra, não volto para trás, não posso voltar para trás. Diga agora você para você mesmo: não posso voltar para trás. Eu vou para frente ou para frente, mas para trás eu não posso voltar. Santo Deus. Tem outro também que recebeu esse dom de comprometimento. Aleluia. Após um culto numa penitenciária, os presos deram um grito de rebelião. Era sábado, 4 horas da tarde, e essa rebelião virou sábado, domingo, segunda e terça. Quando foi na quarta-feira, era um feriado naquele ano, os alto-falantes anunciaram: se os presos não se renderem até às 17 horas, a tropa de choque vai invadir o sistema. Santo Deus. Irmãos, foi feito um culto rápido ali, inteligente. Uma oração, um hino à palavra e outra oração. No pátio do presídio tinha uns 80 presos batizados, uns 50 testemunhados, tinha 13 ou 14 músicos ali. E naquela palavra o Senhor dizia: aquele que temer o meu nome, ninguém se espante, porque ninguém vai sofrer dano nenhum aqui dentro. Outro terminou rápido. Quando foi 17h30, a tropa de choque invadiu. 23 e alguns minutos já pelo lado de fora, o comandante chamou o diretor e disse: vamos voltar lá dentro, fazer um acerto de conta com essa cambada e revistar todo o sistema. Os alto-falantes anunciaram de novo por cima das muralhas, para que todos os presos tirassem as roupas, deixassem dentro da cela, iam ter que sair todos nus até o pátio para ser revistado todo o sistema. O diretor chamou, irmãos, o chefe daquele comando, o comandante daquele pelotão, e disse a ele: olha, quando vocês entrarem, na primeira galeria do lado esquerdo só mora crente. Aleluia. E os crentes não tem nada a ver com o que aconteceu. Glória a Deus. Não mexa com os crentes. Glória ao nome do Senhor. Eles abriram um baú que estava no pátio, desceu uns 80 cães de raça, amarrado pela coleira, colocaram capuz no rosto e entraram. Pelo lado de fora se ouvia os gritos, as pancadarias, os cães atacando, até sair da cela e chegar no pátio, irmãos, era muita pancadaria. E no segundo andar estava um moço, filho de nossos irmãos, que não era batizado ainda, mas já estava estudando a música, não estava na galeria do primeiro andar, ele estava lá no segundo andar com mais 8 elementos. E quando subiram para cima, irmãos, o companheiro daquele moço disse para ele: irmão, se você nunca viu crente apanhar, hoje você vai ver. Hoje a casa caiu, irmão, mas ele, comprometido com a palavra, confiando nela, ele buscou a comunhão com Deus, enrolou uma toalha no seu corpo para não deixar a nudez à vista, e ficou no meio da cela, esperando a cela abrir para que todos saíssem sendo espancados. Mas quando chegaram na cela, irmãos, um soldado segurando o cão, babando para atacar, os outros com um cacetete na mão. Mas quando fez a primeira volta, aquele soldado com um capuz no rosto olhou no rosto daquele moço e lançou a pergunta: você é crente? Ele, na comunhão, disse: sou
descer nas águas. Aleluia. O companheiro dele, que disse que um crente apanhado, que a casa havia caído, foi o segundo a descer nas águas. Hoje os dois são músicos, um toca sax, outro clarineta. Nós estamos aqui para dizer que confessa se comprometer com a palavra. Quem se compromete com ela nunca perde. Eu vou contar mais uma de comprometimento. Depois eu vou contar uma de descomprometimento. Santo Deus. As moças prestem atenção em mim, os moços também. Olhem para mim. Amém, Jesus. Eu desejava muito essa hora aqui. Deus preparou, então olhem para mim. Enquanto muitos estão aqui e às vezes querendo fugir das muralhas e passar para o lado de lá, outros estão do lado de lá tentando encontrar o que você Ei da glória. tentando encontrar a paz que você já sente, a alegria que você encontrou. Eu estava entrando em um presídio feminino. Essa é da descomprometida. Santo Deus. Aquele que não se compromete com Deus. E quando eu estava entrando na galeria com mais 3 irmãos, uma moça nos chamou. Uma moça bonita, cabelos ainda um pouco longos. Grande Deus. E fez essa pergunta: vocês são da congregação? Somos. Posso falar com os irmãos? Claro. E ela começou a contar a sua história. Como nós falamos no começo, cada um de nós temos uma história. Grande Deus. E ela começou a contar a sua história. Sou crente desde criança. Me batizei com 19 anos. Com 20 e poucos anos, um espírito de rebeldia me pegou. Ei da paz. E eu ia nas escolinhas de jovens só para dar trabalho para o cooperador de jovens. Santo Deus. Na hora da oração, eu fazia canudinhos recitativos. Meu Quando Deus. o cooperador ajoelhava, eu jogava o canudinho na cabeça dele. Ele abria os olhos para ver quem tinha jogado. Eu fechava os meus e fingia que dava glória. Santo Deus. Brincou de ser crente. Ei da paz. Espero que hoje aqui não tenha ninguém brincando de ser crente. Santo é o teu nome. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia, Pai. Se você brincar de ser crente, ele te atropela. Santo é o Senhor. E ela dizia assim: fazia minha mãe comprar vestidos novos, sapatos novos, e dizia que ia na reunião da mocidade e ia para as praças com as minhas amigas. Quando estava terminando a reunião, eu voltava para casa. Procurava saber que palavra Deus tinha mandado e comentava com a minha mãe. Um dia, numa reunião dessa, eu fui pela primeira vez em um barzinho da cidade junto com meus amigos, e ali pela primeira vez eu tomei a bebida forte. Ei da paz. Quando me lembrei da reunião, já era 8 horas da noite, eu estava atordoada, não conseguia andar só. Me pedi para que levasse eu para casa. Me colocaram no carro, 2 moças e 2 moços, e nós saímos andando. Em uma avenida vinha andando um cidadão de a pé, fazendo caminhada, e aquele moço que estava no volante parou o carro bruscamente, tirou uma arma e anunciou um assalto para aquele cidadão. Ele assustou, irmãos. No susto que ele levou, aquele moço disparou 2 vezes no peito daquele cidadão. Santo Deus, Pai. Ele caiu agonizando, ele voltou para o carro e saiu em disparada. E eu pedia para ele parar o carro. Quanto mais eu pedia, mais ele rodava. Em um determinado local da cidade, as autoridades nos cercaram. Dali nos levaram para a prisão. No outro dia ficamos sabendo que o pai daquele cidadão
que havia morrido, o filho daquele cidadão que havia morrido, era promotor de justiça. Eita, pai. Irmãos, a mim coube 6 anos e 8 meses de prisão. E essa já é a terceira prisão que eu passo por ela. Até uns tempos atrás, eu trazia meu inário, meu véu e minha Bíblia, mas acabei perdendo nas mudanças que fiz. Aqui dentro perdi a minha virginidade. Tenho um filho que meus pais estão criando lá fora. Perdi a graça de Deus. O dia mais triste da minha vida é o domingo de manhã. Quando eu me lembro da reunião de jovens dos recitativos, eu sinto vontade de morrer. Ouço o cântico das crianças, ouço o recitativo, me dá uma angústia muito grande. Eu queria pedir uma coisa para o irmão: quando os irmãos estiverem fora da cidade, diga para as moças e para os moços que estão lá, para que eles não saiam daquele lugar. Que lá é o melhor lugar do mundo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o culto foi aberto. Ela participou do culto de joelho, o culto todo. Saímos, fomos embora. No sair da galeria, ainda ouvi o soluço dela chorando. Me lembrei do choro de Isaú, que chorava sem querer ser consolado. Dalila foi transferido para outros presídios, nunca mais a vi. A Deus pertence o julgamento. Para ela não podia fazer mais nada, mas para você que está aqui, ainda tem recurso. Ainda que o diabo esteja com a espada na tua garganta, se você